Seja bem-vindo à 201ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício, mas antes de resolvê-lo eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito, mas se você desejar contribuir com qualquer quantia, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora eu tenho aqui, vou começar a resolver o exercício, obviamente, pelo item A. Tenho 25 ao quadrado vezes 81 e ambos elevado a 1/4. As propriedades que eu usarei que envolvem operações com potências serão essas duas aqui. Por quê? Veja aqui. Eu tenho A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Eu tenho aqui valores diferentes elevado a 1/4. Também usarei essa propriedade que diz o que? A elevado a M elevado a N é o mesmo que A elevado a M vezes N. Mas antes de aplicar esta propriedade, eu vou ter o que? Que fatorar tanto 25 quanto 81. 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. Por quê? 5 vezes 5, 25. Portanto, 5 ao quadrado é o mesmo que 25. 25 está elevado ao quadrado. Portanto, eu vou ter 5 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. E é aqui que eu vou aplicar esta propriedade. 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta. Por quê? Porque se eu multiplico 3 por ele mesmo 4 vezes, eu tenho 81. Pense, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Bom, agora que eu fatorei os dois aqui, aplico a propriedade, essa segunda propriedade aqui, no 5 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Então, vou ter 5 elevado a 2 vezes 2. 5 elevado a 2 vezes 2 é o mesmo que 5 elevado à quarta. Cheguei aqui, vou aplicar esta propriedade. Então, vou ter o quê? 5 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta e ambos elevado a 1/4 vai ser o quê? Aplicando a combinação dessas duas propriedades, eu vou ter 5 elevado à quarta vezes 1/4 vezes 3 elevado à quarta vezes 1/4. 4 vezes 1/4 é o que? 4/4. Portanto, eu vou ficar aqui com 5 elevado a 4/4 vezes 3 elevado a 4/4. Então, eu tenho 4 dividido por 4, né? 1. 4 dividido por 4, 1. Portanto, eu tenho 5 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, eu vou ter 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Então, esta é a resposta do item A. Agora, item B. 8 elevado a menos 2 terços dividido por 8 elevado a menos 4 terços. Quando se trata de bases iguais, elevados a expoentes diferentes, eu posso aplicar esta propriedade aqui. A elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n. Portanto, eu vou ter isso aqui. 8 elevado a menos 2 terços dividido por 8 elevado a menos 4 terços vai ser igual a 8 elevado a menos 2 terços menos 4 terços. Agora, perceba aqui que vamos aplicar a regra de sinais, de operações com sinais. Eu tenho aqui este sinal negativo que é da fórmula. E ele vai fazer o que? Ele vai distribuir. Ele vai multiplicar com este sinal negativo aqui, do menos 4 terços. Negativo vezes negativo, positivo. Então, eu vou ter menos 2 terços mais 4 terços. Isso vai me dar o quê? 2 terços. Menos 2 mais 4, 2, positivo. Como a base é igual, e eu tenho aqui uma soma com frações, o que acontece? Eu preservo o valor do denominador e faço a operação entre os numeradores. Então, eu vou ter 2 terços. Então, tenho 8 elevado a 2 terços. Cheguei aqui, vou aplicar essa propriedade, que diz que quando eu tenho A elevado a m sobre n, isso vai ser igual ao quê? A raiz de índice n de A elevado a m. Portanto, eu vou ter 8 elevado ao quadrado na raiz cúbica. Bom, 8 ao quadrado é 64. Agora, qual é o número que eu tenho que multiplicar por ele mesmo? 3 vezes para dar 64. Fatorando aqui, eu vou saber que é o número 4. 64 dividido por 4, 16. 16 dividido por 4, 4. 4 dividido por 4, 1. Portanto,
4 ao cubo dá 64. Se 4 ao cubo dá 64, eu posso substituir 64 por 4 ao cubo. Raiz cúbica de 4 elevado ao cubo, 4. Portanto, a resposta do item B, 4. Agora, item C, 64 elevado a menos 2/3 dividido por 64 elevado a meio. Vou aplicar a mesma propriedade do item anterior. Então, vou ter isso aqui, ó, 64 elevado a menos 2/3 menos meio. Perceba que agora aqui vai ficar negativo mesmo. Por quê? Por uma questão muito simples, ó. O meio aqui está positivo. Se eu pego esse sinal negativo aqui, que é da fórmula, o que acontece? Negativo vezes positivo, negativo. Então, vou ter, ó, menos 2/3 menos meio. Agora, qual é o MMC entre 2 e 3? 6. Portanto, ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 4 com menos 3, menos 7. Então, tenho menos 7/6. Então, eu vou ter aqui, ó, 64 elevado a menos 7/6. Cheguei aqui, ó, vou aplicar esta propriedade, que me diz que quando eu tenho A elevado a menos M sobre N, isso vai ser igual a 1 elevado a A. Não, a 1 sobre, né? Não elevado, corrigindo, gente. 1 sobre A elevado a M sobre N. Portanto, ó, aplicando a propriedade, vou ter o quê? Isso aqui, ó. 1 sobre 64 elevado a 7/6 positivo. Mandei aqui para baixo, ó, saiu o sinal negativo. Agora, isto aqui, ó, é igual a isto, ó. 1 sobre a raiz de índice n de A elevado a M. Portanto, eu vou ter o quê? 1 sobre a raiz sexta de 64 elevado a sétima. Agora, o próximo passo para resolver esse exercício. Vou fatorar o 64. 64 é o mesmo que 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 64. Portanto, 8 ao quadrado dá 64. Então, vou substituir aqui, ó, 64 por 8 ao quadrado. Então, vou ter 8 ao quadrado elevado à sétima, né? Que é onde o 64 está elevado. Cheguei aqui, vou aplicar esta propriedade. Aplicando, eu vou ter o quê? Ó? A propriedade diz que se eu tenho A elevado a M elevado a N, isso vai ser igual a A elevado a M vezes N. Portanto, vou ter o quê? 8 elevado ao quadrado elevado à sétima é o mesmo que 8 elevado ao quadrado vezes 7. 7 vezes 2, 14. Portanto, vou ter 8 elevado a 14. Cheguei aqui, ó, próximo passo. Tenho esta propriedade aqui, ó. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Ah, o que isso quer me dizer? Quer me dizer o seguinte, ó. Eu posso aqui, ó, dividir, repartir em diferentes componentes esse 8 elevado a 14. 8 elevado a 14 é o mesmo que 8 elevado a sexta vezes 8 elevado a oitava. Ah, como é que eu sei disso? Simples, gente. Tá, perceba essa propriedade aqui, ó. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. 6 mais 8, 14. Então, ó, perceba que eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou dividindo aqui, ó, 8 elevado a 14 em 8 elevado a sexta vezes 8 elevado a oitava, aplicando esta propriedade. Bom, separei os componentes. O que eu vou fazer? Ó? Eu tenho uma propriedade de raízes que me permite dizer o quê? Que quando eu tenho uma multiplicação, um produto dentro de uma raiz, isso é igual ao quê? Ao produto entre as raízes. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre a raiz sexta de 8 elevado a sexta vezes a raiz sexta de 8 elevado a oitava. Raiz sexta de 8 elevado a sexta é o próprio 8. Agora, 8 elevado a oitava, separando novamente, ó, dividindo as potências, vai ser o quê? 8 elevado a sexta vezes 8 elevado ao quadrado. Como é que eu sei disso? Simples, gente. Ó. Aplica essa propriedade aqui. Estou aplicando ela. Eu tenho aqui, ó, A elevado a M vezes A elevado a N não é igual a A elevado a M mais N. Portanto, ó, 8 a sexta vezes 8 ao quadrado vai ser o quê? 8 elevado a 6 mais 2. 6 mais 2, 8. Então, eu retorno a isto aqui, ó. Então, 8 elevado a oitava é o mesmo que 8 elevado a sexta vezes 8 elevado ao quadrado. É como se eu estivesse aplicando essa propriedade para
separar assim, ó, e dividindo em diferentes partes este 8 elevado à oitava. Agora que eu cheguei aqui, ó, aplico a mesma propriedade que eu fiz aqui. Ó. Então, raiz sexta de 8 elevado à sexta é o próprio 8. Então, vou ter 8 vezes 8 vezes a raiz sexta de 8 ao quadrado. Agora, 8, se eu fatorar o 8, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 8? É o 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, tem aqui ó, que 2 ao cubo. Porque se eu multiplico 2 por ele mesmo 3 vezes eu não tenho 8, então 2 ao cubo é igual a 8. Então, vou ter ó, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Porque ó, o 8 está elevado ao quadrado. Eu fatorei o 8, transformei ele em 2 ao cubo. O 8 é elevado ao quadrado, então 2 ao cubo tem que estar elevado ao quadrado também. Agora, 8 vezes 8, ó, 64. Então, tenho 1 sobre 64 vezes a raiz sexta de 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Cheguei aqui, aplica esta propriedade. Ó. Então, vou ter ó, 2 elevado ao cubo vezes 2. O que isso me dá? Ó? 2 elevado à sexta. 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 2 à sexta, 2. Portanto, tenho 1 sobre 64 vezes 2. 64 vezes 2, 128. Resposta final deste item, do item C, 1 sobre 128. Item D, 216 sobre 343 elevado a 1 terço. A propriedade que eu vou aplicar é esta aqui. Ó. Tenho A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Então, vou ter ó, 216 elevado a 1 terço sobre 314 elevado a 1 terço. Próximo passo, ó, vou aplicar essa propriedade que diz que quando eu tenho ó, A elevado a 1 sobre N, isto é igual a raiz de índice N de A. Então, vou ter o que? Raiz cúbica de 216 sobre raiz cúbica de 343. Cheguei aqui, o que eu faço? Eu vou fatorar tanto 216 quanto 343. 216 ó, dividido por 8, 27. 27 dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Portanto, 216 é o mesmo que 8 vezes 3 ao cubo, né? 343 é o quê? Ele é um múltiplo de 7. 343 dividido por 7, 49. 49 dividido por 7, 7. 7 dividido por 7, 1. Portanto, ó, 343 é 7 ao cubo. Sendo assim, eu vou substituir. 7 ao cubo. Qual é a raiz cúbica de 7 ao cubo? É o próprio 7. Então, ó, raiz cúbica de 7 ao cubo, 7. 8 vezes 3 ao cubo. Dentro da raiz cúbica. Raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é o quê? 3. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 8? É 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, ó, raiz cúbica de 8, 2. Portanto, eu vou ter ó, 3 vezes 2 sobre 7. 3 vezes 2, 6. 6 sétimos. Resposta do item D. Agora, item E. 625 sobre 81 elevado a 1 terço elevado a 3 quartos. Como é que eu vou resolver este item? Bom, vou aplicar essa propriedade aqui, ó, que eu já apliquei em itens anteriores. E eu vou ter isso aqui, ó. 625 sobre 81 elevado a 1 terço vezes 3 quartos. Bom, multiplicando aqui, o que eu vou ter? Ó? 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Portanto, ó, 625 elevado ao quê? A 3 sobre 12. 625 sobre 81, né, elevado a 3 sobre 12. Agora, para ficar mais fácil de resolver esse exercício, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar esta fração aqui, ó, essa potência que é uma fração. Fazendo o quê? Dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor. E eu vou dividir o quê? Por 3, porque tanto 3 quanto 12 são múltiplos de 3, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Portanto, dividindo, ó, 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Portanto, ó, 625 sobre 81 elevado a 3 sobre 12 é o mesmo que 625 sobre 81 elevado a 1 sobre 4. Cheguei nesta configuração.
Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo aqui, gente, é muito simples. Basta agora, ó, aplicar esta propriedade aqui novamente. Então, eu vou ter, ó, de 625 sobre 1/4. Não, 625 elevado a 1/4, né? Desculpe, gente. 625 elevado a 1/4 sobre 81 elevado a 1/4. Isso vai me dar o quê? Aplicando a propriedade que eu já apliquei no item anterior. Raiz quarta de 625 sobre raiz quarta de 81. Cheguei aqui, o próximo passo é fatorar tanto 81 quanto 625. 625 é múltiplo de 5. Você já vê aqui, ó, as últimas duas dezenas aqui, ó, 25, você vê o que é múltiplo de 5. Então aqui já fica mais fácil identificar que 625 é um múltiplo de 5. 625 dividido por 5, 125. 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Portanto, ó, 625 é o mesmo que 5 elevado à quarta. Então, vou substituir aqui na raiz. 81 é múltiplo de 3. Dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Portanto, 81 é o mesmo que 3 elevado à quarta. Substituo na raiz também. Raiz quarta de 5 à quarta, 5. Raiz quarta de 3 elevado à quarta, 3. Portanto, resposta final do item E, 5/3. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido este exercício. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se você gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.